aqui para mais um Negócio Podcast. Estou eu aqui, o Jean Salatiel, Marilene. Estamos aqui com um convidado especial. Vou deixar para a Marilene apresentar para vocês. Muito legal o assunto. Acho que poucas pessoas em São Paulo, o pessoal fala muito pouco sobre esse assunto, né? Verdade. E vou deixar aqui para a Mari apresentá-lo. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né, sob o olhar de um convidado muito especial, onde a gente vai falar sobre a questão alimentar, né, a produção de alimentos. E a gente aqui, quanto instituição negra, que atua aí nos 4 setores econômicos, da indústria, do comércio, do serviço e do agro, encontrar alguém da área do agro, uma pessoa negra, né, produzindo alimentos, para a gente foi assim um grande passo, né? A gente vai começar com chave de ouro esse encontro com o pessoal do setor de agronegócios. Não só produzindo, né? Mas também conscientizando, né? Exatamente. E dando uma ênfase para isso também, né? Ele tem uma história bem fantástica e a gente vai conhecer todos os detalhes agora com o nosso convidado Wagner, do Prato Verde. Tudo bem, Wagner, com você, querido? Olá, é um prazer estar aqui na FUNAFRO, né? Falar de um assunto importante, principalmente nessas questões hoje que acontecem sobre mudanças climáticas, né? E que afeta muito a segurança alimentar, não só do Brasil, como do mundo. Então, estou aqui para falar um pouquinho mais do Prato Verde Sustentável, né? E como a gente minimizar esses impactos, né, na alimentação. Fantástico. Eu estou muito me sentindo agraciada pela sua presença, porque é uma área que a gente precisa explorar um pouco mais, incentivar as pessoas a até mesmo produzir seu próprio alimento, porque eu vejo hoje esse tanto de agrotóxico na nossa alimentação, esses produtos industrializados, né? E hoje eu estou fazendo até um tratamento, né, de anemia, porque assim, eu sinto falta, eu estou com falta de algumas vitaminas no meu corpo, e eu vejo que assim, a alimentação é um grande caminho. Eu não me alimento mal, mas assim, eu acho que eu me descuidei um pouco, né, e acabei sendo afetada por isso. E eu vejo que a alimentação é um grande caminho, né, para a gente poder cuidar do nosso corpo. Então, eu quero começar a nossa conversa hoje pedindo para você contar um pouco, né, sobre a sua história, né, e o que te motivou a atuar nessa área de produção de alimentos e da agroecologia. Sempre quando eu vou fazer uma palestra, falar sobre, participar de roda de conversa, de um debate, eu falo assim, qual é a energia que move o mundo? Daí muita gente fala assim, energia solar, energia hidrelétrica, petróleo, gás, carvão. Daí eu deixo as pessoas argumentar, né? Eu costumo dizer, né, a energia que move o mundo é a energia do grão, da alimentação saudável, equilibrada, diversificada, livre de contaminante e de fácil acesso. Sem ela a gente não consegue pensar, não consegue se locomover, né, não consegue fazer, né, o mínimo, porque a gente acaba sendo excluído, né? Eu costumo dizer que a primeira segregação alimentar, né, a primeira segregação é a segregação alimentar, né? Sem ela, você fica, né, deixa de fazer várias coisas. Se aquele leite materno daquela mãe que faz que está com a criança no colo, né, dando, né, aquele alimentação, né, aquele leite materno que não tem nutriente, né, a criança, se não tiver nutriente, a criança já nasce com déficit nutricional e cognitivo, ou seja, já está sendo excluída da sociedade. Então, costumo dizer que a primeira segregação que existe é a segregação alimentar. Vocês estão A gente está localizado no bairro Jardim Filhos da Terra, na zona norte de São Paulo, Jaçanã. Isso. E assim, a sua ideia sempre foi ter alguma coisa na periferia ali, uma coisa que era na sua região, ou foi o que deu ali para fazer? Porque às vezes a gente também tem essa coisa, vamos dar aqui e vamos fazer aqui mesmo. Eu vou falar então um pouquinho assim, o que é o Prato Verde Sustentável, né? Então, o Prato Verde Sustentável é um negócio de impacto socioambiental, através de horta agroecológica, a gente leva educação ambiental, educação alimentar e criação de renda para o povo periférico.
né? Então, a gente vê, né, o povo periférico, quando chega a notícia de mudanças climáticas, chega a notícia de degradação ambiental, né, escassez hídrica, vem de forma de tragédia já. Então, o prato, né, eu observando de fora, vendedor, né, dessas pessoas, o que eles têm? Qual é o negócio que eu poderia minimizar esses impactos dentro das periferias? Né? Porque essas pessoas, elas sofrem na ponta, né? Sim. Então, assim, as mudanças climáticas não atingem, né, todo mundo, né, do mesmo jeito. É mentira, né? A gente sabe que as mudanças climáticas chegam primeiro, né, nas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade muito maior, né? Então, escassez de água, né, sol escaldante, né, deslizamentos, né, então enchentes, então assim, a fome, né? Então as mudanças climáticas atingem esse público primeiro. Então o Prato Verde é uma ferramenta, né, de tecnologias, biotecnologias para combater esses colapsos dentro da periferia. E aí eu vi que é muito aceito. Por quê? Qual é a ferramenta? Eu não vou levar... Eu costumo dizer que, sem né, falar muito, o Prato Verde ele está na base da educação da periferia, né? Porque a gente leva uma ferramenta pedagógica ancestral, né, que é a horta. Sim. Né? Então, eu vou fazer uma educação na prática, sem levar aqueles acadêmicos da universidade. Quando você vai com essas pessoas, as pessoas acabam que nem testemunha de Jeová, falam que eu não entendo o que é ISG, eu não entendo o que é permacultura, não entendo o que é agroecologia, eu não entendo o que é isso. Eu quero entender da maneira que eu sempre a minha ancestralidade me ensinou. Né? Daí quando eu levo isso, que através da horta você consegue captar água da chuva, consegue reciclar seu resíduo, consegue levar uma alimentação saudável, criar economia circular, criar cultura de paz. Ele falou assim, isso é ser sustentável? Eu falei, isso é ser sustentável. Então eu sou isso faz tempo, desde onde eu morava. Eu falei, exatamente, você é isso. Sim, né? Sim. Então o Prato Verde é essa ferramenta que resgata a diáspora do cultivo, faz as pessoas relembrarem que ele era antes. Parece que quando chega no terminal Tietê, parece que vira uma chavinha e fala assim, no cabo da enxada eu não quero pegar mais. Enquanto a classe média, né, ela está plantando no seu barco gourmet, no seu carrinho que o pedreiro deixou na casa deles, lá fez um arranjo de hortas punks, daí fez um jardim lá vertical com hortaliças, e a classe C e D se afasta cada vez mais, e são a classe que mais precisa. Observando essa dor, eu construí o Prato Verde Sustentável, onde eu levo uma alimentação saudável, equilibrada, diversificada, livre de contaminantes e de fácil acesso para o povo periférico. Putz, que legal. Porque eu sempre falo sobre essa coisa da mudança, isso é muito louco, porque eu também moro na Zona Norte, né? Então, às vezes na rua, às vezes eu tô com meus vizinhos, às vezes um papo, putz, você lembra? 8 anos atrás não era assim. 7 anos não dava essa chuva, não. Cara, você lembra que aí eu tava te contando da questão do sítio, a gente tava falando nos bastidores. Você fala, caramba, tá mais quente do que o normal. Aí, putz, agora não... Caramba, você chega na feira, que eram coisas sazonais, você vê que tá tudo bagunçado. Você já não vê certas frutas, você já não vê... E aí o cara, acaba que a pessoa na periferia sofre muito, porque é o que você disse, na ponta, né? Ele que vai sofrer com a água entrando dentro da casa dele, ele vai sofrer com o barraco caindo tudo um em cima do outro, vai destruindo tudo. E essa questão da ancestralidade é uma coisa bem... eu já li algumas coisas sobre gosto bastante do Nego Bispo, que ele fala muito sobre isso, né? Essa questão de que às vezes o pessoal da classe média ou o pessoal, alguns acadêmicos, eles vão lá, aprendem, roubam, criam um nome e usam aquele saber como para ganhar dinheiro e ainda fala que você não sabe nada. Fala, peraí, mas são os meus que inventaram isso, amigo, não desiste, né? Eu acho que isso é muito
é muito legal, assim. Eu já vou deixar já uma que eu vou visitar, com certeza. Tem que visitar. Até lá perto da minha casa eu vou ir, porque é bem legal. Alguém na sua família planta ou atua nessa área, Wagner? Na verdade, todas as pessoas pretas vêm dessa origem, né? Do cultivo. Né? Vem dessa ancestralidade. Então, minha avó, né, plantou, cultivou, mas só que eu fui morar com uma família indígena, né? Com meus 6 anos de idade. Coisas, né, que a gente sabe que acontece, né, com as famílias negras. Pai separado, né? Mãe vai para um lugar, pai vai para o outro. Daí, naquela época da década de 80, então já falo um pouco minha idade, eu escolhi morar com meu pai. Chegando lá, ele não me falou que tinha uma outra família, tá, essas coisas, mas só que ele trabalhava no Mato Grosso, e em 15 dias ele voltava para casa, me deixava com essa família. Não me adaptei com essa família. E aí eu fugi de casa com 6 anos de idade. E aí, em Presidente Prudente, isso, né? E aí, quando ele volta, eu não estou em casa, vou morar literalmente na rua, com 6 anos de idade. Então, como eu sobrevivi nesses 3 meses, né? Foi apenas 3 meses, mas para mim foi uma aventura, porque naquela época tinha terreno baldio, com os pés de manga, lamedas de jabuticaba, lameda tinha cana de açúcar, então uma criança basta ter um terreno que você vai lá e come manga todos os dias, né? Então estou com fome, tinha a goiaba de um terreno baldio, né? Manga, né? Jabuticaba, então assim, era comida que tinha ali acessível, né? Olha que coisa, né? E eu não achava aquilo ali naquela época muito, assim, não era pesado para uma criança, né? Uhum. Você tem alimentação fácil, né? E era aquele mês era mais ou menos maio para junho mesmo. E aí à noite tinha aquelas pessoas católicas dando sopão, caldo, né? Então eu fiquei naqueles 3 meses ali. Meu pai descobriu onde que eu estava, veio de mandar para minha mãe, pagou uma família indígena, de origem indígena, para cuidar de mim, né? E aí eu fui para morar com essa família indígena. E aí o primeiro dia foi muito simbólico, que eu chego na casa dessa família. Era uma casa de 2 cômodos, onde morava 8 pessoas comigo, era a 9ª pessoa dentro daquela casa. E ela me deu um pacotinho de alho. Naquele dia ela falou assim: aquilo ali é um canteirinho, você pode plantar lá. Eu olhei, que é isso, né? Eu falei, um monte de alho. Pode plantar. Eu falei assim, mas eu não sei. Ela falou assim para mim: todo mundo sabe plantar, está no nosso sangue, né? Não no DNA, né? Tá no nosso sangue. E aí eu plantei, né? Plantei no primeiro dia, fui lá, plantei e tal. Sem técnica alguma. Pegou o alho e colocou Foi no meio lá da e terra. tal. Daí no outro dia eu tava lá para ver que nasceu e tal. Eu falei assim, ela chegou mais tarde para mim: calma, né? A natureza tem o seu tempo, né? Você não espera. Daí no outro dia eu tava lá de novo para ver nada. No 21º dia nasce um cabelinho assim, puff, né, de alho, assim, puff, ficou forrado, assim, aquele cabelinho. Eu falei, nossa, que incrível, né? Daí ela passou alguns 90 dias e tal, agora tá na época de colher. Tá, eu colhi daquele pacotinho, né, de aquele tipo saquinho de pão que eu tinha, eu tirei quilos e quilos e quilos de alho. Ela falou assim: agora você vai comer esse alho sozinho? Não, né? Daí, então, tá vendo aquela Dona Maria que vende ovos? Tá vendo o fulano de tal que vende bolo? Tá vendo aquele fulano que vende pão? Faz a troca com eles. Daí eu saía com alho, fazia a troca e chegava com um monte de comida em casa. Né? E aí, naquele terreno ali, antes de chegar, apesar de uma família ser uma família de um poder aquisitivo menor que a minha mãe, que era diarista aqui, né? Alimentava todos os dias, tinha pão quentinho, por exemplo, era doce, da abóbora, saía doce de abóbora, caldo de abóbora, abóbora assada, a flor da abóbora empenada, o caroço da abóbora assado, né, da batata doce, caldo de batata doce, doce de batata doce assada, bolo de batata doce, né, saía N coisa, da cana de açúcar saía outras coisas, da mandioca N coisa. Então assim, era comida todos os dias, e principalmente para a década de 90, né, para a criança, comer era afetividade, né? Comer era tudo, né? E aí eu morei com essa família durante 4 anos. Minha mãe descobre onde que eu
né, eu estava e vai me buscar, né, minha mãe biológica. E aí eu estava nem trabalhando, não era trabalho, eu sempre ajudava uma senhora, né, uma senhora negra, corcunda, assim, um lencinho, com a roupa tudo encardidinha, mais coloridinho, né, em um sítio que ela tinha, um pedacinho de terra, pegar quiabo, né, quase toda semana eu ia lá para ajudar ela. Ela falou assim, hoje você não precisa me ajudar, que vai aparecer uma pessoa muito importante na sua vida. Eu falei assim, não, né, eu quero te ajudar, né, tal. Por que eu queria ajudar? Porque eu sempre ganhava um pedaço de bolo no final, né, bolos e ovos. Eu falei assim, não, filho, vai para sua casa, toma um banho, assim que você sair do banho, você vai encontrar com uma pessoa muito especial na sua vida. Eu fiquei muito bravo, chorando, porque era frio de junho já, né, nessa época. E ela... Eu falei, não vou ganhar um pedaço de bolo, né, tal. Daí eu fui tomar banho, água fria daquele cano gelado que saía lá, né. A hora que eu saio do banheiro de fora, a hora que eu entro assim, da casa, tava minha mãe e minha irmã me esperando. Nossa. Né. Achei aquilo ali incrível, mas só que eu não me dei conta naquele momento, né? Só fui dar conta depois, sabe como ela sabia que minha mãe ia vir. Não, isso é... Né? E aí, para mim, foi muito simbólico isso, né? E aí eu volto para cá, a primeira coisa que eu falo para minha mãe também é, aqui as pessoas não plantam, né? Porque tá acostumado com aquilo, não. Aqui as pessoas têm que trabalhar 30 dias para comer. Eu falo assim, nossa, né? Se a pessoa não trabalha, ou não tem, como é que vive? E eu fiquei com medo, né? Porque eu não tinha terra. Lá eu tinha terra, um pedaço de terra, né? Cultivava. E aqui as pessoas não plantavam, não cultivavam. Eu via terrenos ociosos e as pessoas não se alimentavam, não plantavam. E ficava assim, meu, aqui é taioba. Daí eu falava das punk, eu comia, daí os meninos falavam assim, nossa, esse menino tá comendo mato. E aí eu falei assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser fazendeiro urbano. Graças a Deus eu não virei um fazendeiro urbano, né? Virei um educador ambiental com projeto, fundador do Prato Verde Sustentável, onde produz 40 toneladas de alimento agroecológico por ano, né? Recicla mais de 60 toneladas de resíduo que iria para o lixo, capta mais de 300 mil litros d'água, né? Que iria também provocar enchente, né? Então a gente produz alimentação de verdade, né? A gente distribui mais de 500 refeições por dia, né? Dentro da periferia para pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então é um projeto vinculado com os direitos humanos da Prefeitura de São Paulo, com produto de alimentos da horta agroecológica. Eu costumo dizer que quem ganha muito dinheiro com a alimentação é porque tem milhares de pessoas passando fome. Sim. Então a ideia nossa não é vender alimento, e sim, né, passar a informação, a educação ambiental, a educação alimentar para o povo periférico criar sua própria autonomia, né, autonomia e soberania alimentar, para eles produzir seu próprio alimento dentro da sua casa. Então qualquer um pode cultivar, qualquer um pode, né, reciclar seu resíduo, criar rentabilidade com resíduo, biofertilizante, adubo orgânico. Então o Prato Verde é esse negócio de impacto socioambiental que promove a educação ambiental e a educação alimentar para o povo periférico. E, caramba! Fantástico. Quando você volta a morar com a sua mãe biológica, aí ela fala, você vai para a escola, vai estudar, você fez faculdade, pensa, na sua adolescência, como é que foi essa sua fase? Minha mãe sempre incentivou eu a estudar, né? Apesar que ela fez o ensino básico, né? E ela sempre incentivou, você tem que estudar. Eu que fui meio cabeção, né? Até meus 25, 26 anos, assim. Eu falei, não, eu preciso trabalhar para ter minha moto, né? Ter meus negócios e tal. E aí só de um estado, né? Conheci uma pessoa também assim, falou assim, você tem que estudar, tal, te dou acesso, vai fazer cursinho e tal. E aí eu faço cursinho na FEFELESH, na FEA, né, na USP, e de lá eu consigo uma bolsa de engenharia ambiental na Oswaldo Cruz, mas aí não era aquele curso que era uma engenharia ambiental mais voltada mais para sanitária, daí eu vou para gestão ambiental, né, na FMU. De lá eu faço geografia, depois faço pós-geografia política e meio ambiente também na USP. E aí nasce o Prato Verde Sustentável também, né,
através do meu TCC, projeto de faculdade, né? E aí eu não queria desse projeto, né? Eu não queria que ficasse só na teoria, né? Então, eu não queria que 1, 2, 3 pessoas vissem. Eu queria realmente fazer na prática. Então, Sim. eu volto para a comunidade, né? Vou trabalhar numa multinacional como estagiário. Eu falo assim, isso não é meu lugar. E aí eu falo assim, vou voltar para minha comunidade para ver se eu desenvolvo alguma coisa dentro da comunidade, né? E aí eu vou para um lugar chamado Associação Mutirão do Pobre, né? E é onde que eu estudei, né? E tinha um terreno enorme. E lá eu falei assim, nossa, eu quero desenvolver um projeto aqui onde que eu vou produzir tantas toneladas de alimento, tantas coisas, isso, mostrando o número. Daí eu falei assim, Wagner, você tá vendo aquele vidro quebrado, tá vendo aquele fio roubado, tá vendo aquela porta estourada, você quer trazer mais problema para mim? Eu falei, não, você vai trazer horta, as pessoas vão vir para cá, né? Né? Eu falei assim, não quero. Daí eu saio de lá com um projeto embaixo do braço e faço uma lauda. Depois de 6 meses eu volto com uma lauda, um projeto de horta de educação ambiental para as crianças, né? E aí eu faço lá, onde que toda quinta-feira eu ia dar aula de educação ambiental para a creche e para o CCA que tinha lá. E aí, ele falou, nossa, que incrível, você vai vir todas as quinta-feiras mesmo, todas as quinta-feiras eu vou aqui. E aí eu posso iniciar uma horta? Eu falei, pode, claro, deve, né? Então, uma horta com canteiro, tá lá, né? Daquele canteiro saiu 5, 10, 15, 20, 30, hoje a gente está com mais 500 canteiros, né? Produzindo tudo isso de tonelada. Então, a gente tem que dar uns 10 passos para trás para a gente dar um passo para frente. A gente tem que ser estrategista em tudo, né? Sim. A gente tem que ler a leitura das pessoas, ler a sociedade, ler a pessoa que está na sua frente para você poder falar o que ela quer escutar, né? Porque senão, se você está num negócio e quer impor, né? Então, do jeito que as pessoas não estão preparadas. Até os nossos professores falam assim, nossa, esse projeto é utópico, não existe. Né? É o top você produzir alimentação de graça, né? Alimentação, você reciclar resíduo, captar todo o recurso energético do próprio território da periferia, isso não existe, né? Isso não tinha nem passado ainda o filme Pantera Negra, né? Da Wakanda, né? Wakanda. Daí quando passou, eu falei assim, existe. Quando passou, existe. E hoje o prato verde é um Wakanda, né? A gente tinha todo o recurso natural, né, do próprio território, energia solar, gás, né, eu tenho acoponia, criação de peixe com os vegetais, tenho meliponária, criação de abelhas sem ferrão, eu tenho roça agroecológica, eu tenho compostagem, miocário, tenho horta mandala, eu tenho, né, uma cozinha que produz mais de 500 refeições por dia, mais de 10 mil refeições por mês, onde a gente distribui essas refeições, né, com a comunidade. Então, esse é o prato verde sustentável, assim, né? Eu ia perguntar das dificuldades, já falou. Mas, assim, cara, é impressionante, porque a gente, no mundo que a gente vive hoje, nesse mundo, ainda mais esse mundo capitalista maluco, que a gente vive que é muito selvagem, né, cara? Então, é difícil. E tem, eu acho que uma questão das pessoas também fazendo com que você não acredite que possa ser feito, né? Sim. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio, né? Você fala, acho que quando você chega em um lugar para mostrar o seu projeto, o cara fala, mas peraí, como que você faz isso aí de graça e não ganha? Isso, e não ganha, fala muito, não é? Desse jeito. E não ganha 20x, né? Então, putz, porque eu fico impressionado. Eu acho que sempre é possível. Eu também, na minha cabeça, às vezes eu olho e falo, cara, mas se você juntar ali as pessoas, como que vivia antes? Porque antes de ter esse capitalismo maluco selvagem, as pessoas viviam. E vivia como? Vivia assim. Então o cara, como foi na sua infância, ou como qualquer outros, né? Que tipo, o cara, eu produzi uma coisa, você outra, a gente trocava. E assim, então eu acho que, na verdade, eu tô aqui com uma pessoa na minha frente que você meio que empreendeu no terceiro setor. Porque isso também é empreender. Eu falo que empreender não é só abrir um negócio. Eu acho que é uma inovação. Você trouxe uma coisa que você, entre aspas, inova, né? Porque era uma coisa que já existia, que já mais dentro do seu conhecimento da questão ambiental, do reaproveitamento de água, de energia, tudo, meio que você conseguiu inovar.
E, assim, o que eu queria, eu ia perguntar que eram as maiores dificuldades, mas, assim, como foi a comunidade abraçar vocês, assim? Porque também tem isso, né? Tipo, querendo ou não, às vezes a gente estava conversando, você falando que mais pessoas de fora conhecem, mas a comunidade, de uma certa maneira, as pessoas que estão perto, elas abraçam. Você emprega pessoas da região, como é que você faz isso? Como eles te abraçaram, como eles abraçaram o seu projeto nesse sentido? É uma das dificuldades, né, também que entra, né? Então, assim, no início, tava eu lá carpinando e fazendo canteiro, e no outro dia tava tudo destruído. Né? No outro dia eu ia lá refazer de novo, plantar as coisas, no outro dia tava tudo destruído. Caramba. E foi assim durante 2 anos. Uau! 2 anos. Por quê? São pessoas que não estão acostumadas de ver. Quando as pessoas não estão acostumadas, não estão identificadas com aquilo, elas estão ali para curiosidade, para pegar, arrancar, tirar, mexer, né? E aí eu, com alguns amigos, assim, coletivos, né? E chamava um amigo da rua que jogava futebol comigo, vamos fazer lá, reformar tudo, nosso canteiro, ia lá, tudo. E aí, numa vez ou outra, com dificuldade, porque até então eu lecionava em 2 escolas, né, em 3 no início, né, em 3 escolas, de manhã, tarde e noite. Eu falei, qual é o horário que tinha? Né? Eu ia no meio do intervalo para regar, né, para mexer, para colocar, às vezes quando chegava com as botas cheias de terra na aula, né? E aí, fui durante um período que contratei uma pessoa com o meu salário de professor, eu pagava essa pessoa, para manter ali também na horta. E aí, mesmo assim, tinha coisas de vandalismo, né? Então, principalmente, eu fiquei sabendo, né, de um tempo que o usuário estava pegando as verduras e vendendo, né, na comunidade. Eu falei, putz, está aí, né? Porque eu não posso vender também, né? Eles pegavam caixotinho e lá ia vender. Daí eu peguei e comecei a vender também. Então, uma dor foi transformada em uma solução. Né? Então, eu comecei a vender e as pessoas começaram a conhecer o Prato Verde através dessas vendas, né? Também. Eu acho muito engraçado isso, né? Então, eles faziam delivery e eu comecei a fazer delivery através deles. Né? Então, é bem isso. E aí, muita gente falava assim, nossa, você ganha o que ali, né? Você tá ali todos os dias, sábado e domingo, e eu, tipo assim, deixei de fazer muita coisa familiar, questão de lazer, né, viagem, para estar ali no Prato, né? E aí eu lecionei até em 2020 nessas 2 escolas, e aí eu vi que o Prato começou a derrapar, não ia para mais lugar, nada, não tinha jeito, né? E aí eu pedi as contas de 10 anos de um colégio. Daí as pessoas falaram, você vai pedir a conta, 10 anos, tal, mas fica aí com a gente e tal. Eu sou um professor negro, né, de geografia, que tinha um projeto para eles, era o marketing desses colégios particulares. Né? Então era o marketing deles também, né? E aí eu falei, não, eu tenho que ir e tal. Não, a gente aumenta o seu salário. Eu falei assim, a questão não é, né, valores, dinheiro, né? A questão é que eu tenho um projeto que eu vou me dedicar ao projeto, só vou ficar em um colégio, né, me mantendo até então, né? E aí foi. E aí chegou, né, de novo, né, num certo tempo, de 2019 a 2020. Na época da pandemia, eu saí do outro colégio também. A mesma coisa, como eu entrei nos 2 colégios praticamente junto, ia fazer também 10 anos, né? E aí as pessoas, não acredito que você vai pedir as contas. Muita gente falou assim, não, você é louco. Mas eu me preparei para isso, né? Sim, então, eu guardei dinheiro durante todo esse tempo. E com a minha rescisão, que não, eu perdi várias coisas, 40%, essas coisas todas, né? Tudo, porque eu perdi as contas. Mas eu vinha juntando dinheiro para me manter pelo menos um ano e meio, né? Para me dedicar ao projeto. Né? Porque tenho família, tenho filhos, tenho tudo, as contas para pagar. Mas eu me dediquei. E assim, eu sempre me arrisquei, assim. Sempre me arrisquei. Sempre acreditei na minha intuição, né? É lógico, com estratégia e planejamento, sempre, né? E aí, eu
saio da segunda escola e me dediquei. Então, quanto mais eu me dedicava ao prato, mais o prato crescia. Em 2019, foi onde que o prato explodiu, assim. Porque quem é esse negócio que está tudo fechado na pandemia, a alimentação super cara, e esse negócio está doando a alimentação saudável, né? Está doando alface, kit agroecológico. Quem é esse projeto? E aí foi o Globo Rural, foi a TV Cultura, foi G1, Estadão, foi a de São Paulo, o UOL, foi várias matérias lá no prato. E foi onde que a gente mais cresceu, não financeiramente, mas com visibilidade. E começou a trazer outras coisas, né? Visibilidade traz também. Leva parceiros, né? Exatamente. E aí eu falei, tá aí, né? Então, na verdade, eu estou na direção certa, né? Então, mesmo assim, pagando as contas, lembro que faltava só um mês para terminar meus recursos. Eu falei assim, eu sabia que ia terminar. Eu falei assim, se não der certo, eu vou na escola e vou dar aula de novo, né? Então, volto a dar aula. E aí pintou um projeto para fazer implantação de horta em 2 lugares, né? Em Ferraz de Vasconcelos e em Osasco, pelo iFood. Né? Então, prestei serviço para o iFood. Então, o Prato Verde já vem também nessa questão de negócios. Né? O Prato Verde, sim, é uma ONG, né? Mas só que também ele presta serviço, também é um negócio de impacto. Eu queria ter a nossa própria economia, nossa própria sustentabilidade econômica. Então, é bem legal. Se você usou algumas palavras que a gente sempre fala aqui para os outros empreendedores, né? Para as pessoas que vão estar ouvindo a gente, que é planejamento, que é muito importante. Disciplina também é muito importante. Isso eu acho bem legal, e você também acreditar no seu negócio, né? Porque, tipo, não é que a ONG... As pessoas têm que entender que a ONG não é que ela não seja um negócio. Ela é um negócio, mas você não... É um negócio do terceiro setor. E todo mundo ali... Depois até você pode falar em números, sobre números de quantas pessoas você emprega, porque você acaba empregando pessoas. Você vai mudar a vida de pessoas ali. E essa questão é uma coisa que a gente sempre bate. Assim, você tem que se dedicar, leva tempo, não é uma coisa que do dia para a noite você vai conseguir, aquilo vai te dar um retorno. E é uma coisa que a gente sempre fala para os nossos empreendedores nesse sentido. E para acreditar no negócio. Você acreditando no negócio, eu acho que acho que para mim a primeira ferramenta é acreditar na sua ideia, que é o que você acredita. Muito legal que, assim, ouvindo a sua fala e vendo, você é muito firme nesse sentido de que você acredita muito na sua ideia. Então é isso, a gente sempre deixa esse recado para o empreendedor, que se ele acredita na ideia dele, se dedica, planeja. Você planejou, você estava ali 10 anos praticamente, planejando a sua saída da escola para se dedicar a este negócio. Que hoje você está aqui, ó. Não, eu consigo pagar minhas contas, estou vivendo aqui e tal. E é isso. E, nossa, cara, gerando impacto, né? Gerando impacto. Isso é super importante. E mudança. Exato. E mudança na comunidade que ele vive. Então, tipo, essa que é o mais legal disso, que também as pessoas às vezes não acreditam nisso. Ela acredita que, não, eu não sei, acho que eu tenho que... Aquela coisa meio individualista da coisa, sabe? Então, tipo, eu só tenho a dar parabéns. Também. E eu também vou lá conhecer, com certeza, porque eu fiquei muito curioso. Eu gosto muito do assunto, eu te falei. Eu gosto muito do assunto e eu sempre acho muito... Agrega muito, né, assim, para as outras pessoas e para quem está assistindo também saber isso. O cara acreditar na ideia dele, não é, gente, pelo amor de Deus, não é meia ideia... Não é como que é o nome daquele... Nem pode falar o nome daqueles loucos aí, não, né? Não é desses papos desses coach malucos aí que, vende tudo, sai... Não, calma. Vocês têm que se planejar. Isso. Um negócio é planejado. Sempre... Esses caras que começaram grandes empresas, que são muito ricos e tal, que até tem alguns que já começaram da metade do caminho, mas os fundadores se planejaram. Sim. O cara vai indo ali, ó, de começo, ele vai um degrau de cada vez, vai indo. Isso é muito legal. Você tá... pergunta. Pode fazer, Mari.
tô A fazendo gente todas, pensando né? aqui, Meu Deus. eu pensando assim nessas perspectivas de futuro, né? Quais são os seus sonhos e planos para o futuro do seu empreendimento da Prato Verde? O sonho é multiplicar, replicar, né, criar cases de Prato Verde para outros lugares, né? Então a gente já tem prato em Osasco, Ferraz de Vasconcelos, em Brasília. Em Brasília a gente está em Planaltina, Samambaia e Sol Nascente. Uau. E aí a case, como esse case ele vai nascer com uma infraestrutura do prato de agora? Não. O case é o que é? Simplesmente é um canteiro. Um pilotinho. É um piloto, através de coletivo, a gente transforma a formação, capacita, e aí, através disso, vai criando a infraestrutura. Né? Então, a gente consegue desenvolver o Prato Verde nesses lugares com o mínimo. Né? E aí cria Prato Verde Sustentável em Brasília, por exemplo, né? Que ganhou uma premiação, que trabalha com jovem adolescente em liberdade assistida, né? Que é o GEAMA, levando a agroecologia, né? Então é toda uma estrutura e é bancado pelo Prato Verde aqui por enquanto, né? Mas só que a gente faz o quê? Vai desmamando, né? Fica um tempo como vocês, né? E Sim. aí chega um período que, agora vocês tomam suas direções do jeito que vocês pretendem ir. Mas até então a gente faz essa formação em cases. Então a ideia é de ter um documento, né, onde que a pessoa pega assim e sabe os caminhos, né? Então é multiplicar o Prato Verde tanto aqui no Brasil, que a gente mais precisa, mas também na América Latina, na África, em outros lugares que mais precisa. Porque o Prato Verde é essa visão sistêmica, né? Eu acho que nesse momento de mudanças climáticas e de degradação ambiental, ele é sistêmico, né? Então, são os pilares, né? Economia, ambiental e social, né? Então, a gente tem que trazer tudo isso, né? A gente vive num mundo capitalista, então não estou nem falando mal do capitalismo, a gente vive nesse mundo. Sim. Então, a gente tem que criar um sistema, né, onde que minimiza esses impactos do capitalismo que vem acontecendo, né? Então, quanto mais pessoas passando fome, é porque tem bilionários, queria mais bilionários, e a ideia é diferente. Então tem pessoas que estão bem alimentadas e menos bilionários no mundo, né? Eu vou repito dizer, quanto mais pessoas ganham dinheiro, né, com alimentação, é porque tem milhares de pessoas passando fome, né? Então o Prato Verde entendeu que a dor dessas pessoas, né, e a gente está minimizando esses impactos dentro da periferia, né? Sim, como terceiro setor, mas também como empresa onde que faz pequenos empreendedores a crescer também ali no Prato Verde Sustentável também, né? Então, a gente tem pessoas que produzem, através do lixo dele, biofertilizante que vai ser vendido. Claro, né? O produto do prato. Do Prato Verde. Né? Por exemplo, onde que a gente fala de cesta viva, onde que eles levam a cebolinha, eles comem a cebolinha, faz um canteiro na casa dele, o excedente vai para o Prato Verde. Né, vira um outro produto, pode ir para a cozinha ou pode ir para outro lugar, porque a gente entrega nossos alimentos agroecológicos, né, no Instituto Feira Livre, a gente está criando parceria para o Instituto Chão, né, e também distribui esses alimentos para outras pessoas. Né, então, são esses movimentos, né, que todo mundo ganha. Né? É uma conexão que todo mundo ganha. O prato ganha, né? As pessoas também que estão no prato ganham, né? As pessoas que estão fora do prato com a comunidade ganham. Hoje eu tenho 36 colaboradores no prato. Uau! 36. Isso só aqui em São Paulo, fora em Brasília. Então, dessas 36, salário digno, trabalho digno. Né? Então, o salário mínimo do prato, mínimo, quando a pessoa entra, é de R$2.000, né? Abaixo disso. Porque a gente entende que uma mãe solo, né, trabalhando, ganhando um salário mínimo, não consegue manter a casa, pagar aluguel e nem com o salário mínimo, mas é o que a gente ainda consegue fornecer. Fora isso, a gente pega o dinheiro que entra, a gente socializa dentro da nossa organização através de educação e formação. Como, por exemplo, a gente paga a faculdade para jovens e para mãe. Eu tenho mãe que está terminando gestão ambiental, né? Eu tenho jovens que não querem fazer faculdade agora, que querem tirar carta, habilitação. Então a gente paga a habilitação desse jovem, né? Então assim, o que a gente faz? Então você vai tirar carta com o seu dinheiro,
Você aparece com a sua habilitação que a gente reembolsa, né? Então, assim, isso cria autoestima para essas pessoas. Sim. Né? E, além disso, se ele sair dali, vai estar habilitado, vai ter um diploma para trabalhar. Essa pessoa, a Angeli, por exemplo, que ela entrou na época da pandemia também, ela chegou no Prato com 3 filhos, uma tarefa assim, ó, eu estou precisando trabalhar, eu não tenho trabalho, eu não tenho quem deixar meus filhos, né? Eu vi que você tem aqui uma horta, eu posso trabalhar fazendo canteiro? Eu não sei fazer, mas eu posso aprender e ficar aqui no canteiro. Eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar, né? Mas pode. E aí ela vem com os filhos, ela ia com os tablets lá, com o que ganhou da escola, ela carpinando e passando a lição do dia lá com o filho delas, né? Com os 3 filhos. Hoje é a nossa, além de agricultora, é educadora, chefe de cozinha, que trabalha com as punks, maravilhoso, né? E hoje já está terminando gestão ambiental. Então, projetos, de negócio, ela tem que ter impacto social. Não dá para você ser só um indivíduo ganhando dinheiro. Sim. Você tem que trazer algo para a sua comunidade. Né? Tem que ser um empreendedor socioambiental. Nesse caso, a gente é. Né? Mas os negócios de cada pessoa tem que fazer a diferença. Sim. Né? Não pode, né, ganhar por ganhar. Né? Porque senão a conta não fecha. Né? Se você ganha muito ali e tem pessoas na extrema pobreza, você não está fazendo seu papel social. Né? Então você tem que fazer uma coisa que vai fazer a diferença. E no Prato, 95% são pessoas negras. Sim, né? Nossa, fantástico. 70% são mulheres. Né? Então... É uma mera coincidência que na periferia é assim, né? Só uma ironia, mas é uma mera coincidência, porque sempre que tem algo do tipo assim na periferia, são sempre esses os números, né? Então... são esses números, mas, por exemplo, a gente tem 4 áreas de coordenação, são todas mulheres negras. Todas as mulheres negras, né? Então, assim, pessoas que não tinham perspectiva, pessoas que estavam fora do mercado há muito tempo. Tem os nossos desafios, sim, né? Porque você tem que trabalhar sempre na formação e capacitação, né, dessas pessoas, trazer profissionais, né, para fazer essa formação, porque é o que a gente escolheu. Né? Porque seria muito tranquilo para a gente, ou para mim, pegar pessoas já com infraestrutura, com educação, com informação e trazer para o Prato. E pessoas brancas que gostam, né? Eu vou para um lado mais racial, mas aparecem muitas pessoas querendo fazer até trabalho voluntários, né? Porque eles têm tempo, tem tudo, essas coisas. E as pessoas negras têm que trabalhar. Gostam do projeto, mas só que não consegue se manter. Exato. Sim. Né? Então, assim, quando a pessoa preta aparece no Prato Verde Sustentável, querendo fazer voluntária, ela não está querendo só fazer voluntária. Ela quer uma oportunidade de emprego no futuro. Então, a gente já prepara esse emprego para ela. Porque é o que a gente fala de ser a ferramenta de mudança. E a gente aqui, Wagner, a gente acredita muito, eu e a FUNAFRO, também a Mari, a gente acredita muito na educação como ferramenta de mudança. Que acredito que as nossas ideias batem muito nesse sentido. Eu acredito, e essas pessoas que chegam para você e querem trabalhar... tudo são pessoas que elas estão à margem da sociedade, porque o mercado de trabalho aí fora não dá chance pra gente. Ele olha pra você e fala, tipo, você tá lá com o melhor currículo do mundo, o cara olha e fala, mora lá no Jaçanã, mora na Cachoeirinha, o cara mora lá no Elisa Maria e tal, e ele já nem olha, ele olha e fala assim, os caras aí não servem pro meu trabalho. Então, e a gente também sempre fala disso sobre o nosso perfil de empreendedor, que é um empreendedor por necessidade, que não é por oportunidade, é por necessidade. O cara vai... o que a gente estava conversando no almoço é sobre aquilo, né? Tipo, o cara tem que levar comida para casa. Ele tem que... E aqui, assim, aquela coisa de a pessoa não gosta de trabalhar. Mentira. Ela quer o trabalho. Às vezes, tem a questão salarial? Tem, mas ela quer o trabalho. Ela não é... Duvido que você chegou lá, lógico que tem sempre né? Mas duvido que as pessoas chegaram lá e falaram, putz, é legal. Depois começaram a conhecer, a aprender, que vocês deram as ferramentas de educação para eles, o cara falou, cara, ou se não, sempre conhece alguém que já fazia isso, né? Sim. Não tem essas histórias? Não, tipo, mas eu acho que minha avó fazia isso aí, porque ela me contou que fazia isso. Mas,
Cara, eu acho... a gente está caminhando aqui pro nosso fim, né? A gente vai ter que fazer parte 2 lá. Isso, uma boa A ideia. gente pode levar a câmera, levar as coisas, fazer parte 2 lá, para mostrar tudo como é que funciona nossa ideia de visitar as pessoas. Certo. Porque, cara, isso aqui daria 3 horas, né? Sim. E manda o jabá aí, fala o Instagram, fala como pode entrar em contato, rede social, site, o que você quiser aí, pode falar. E depois a Mari vai mandar o nosso jabá aí, que o pessoal que ajuda a gente. Acho que já foi. Se quiser mais perguntar alguma pergunta que talvez você deixou de perguntar, eu estou aqui também disponível, né? Porque eu gosto muito, né? Antes, acho que eu posso falar que a gente participou de 5 acelerações, né? Então, porque eu busquei isso, eu não queria ser só uma empresa do terceiro setor. Sim. Então, eu tinha que conhecer meu persona, né, meus stakeholders, eu tinha que me preparar muito bem para estar né, para onde que eu queria ir com o prato, né? Um negócio. Né? Então... Cai no assunto que eu estava te falando, você se preparou, você planejou, você foi... Atrás do conhecimento. Foi atrás do conhecimento, um degrau de cada vez. Exatamente. Essa é a nossa mensagem também, que a gente sempre fala para o empreendedor, que independente da ideia que ele tem, é um degrau de cada vez, vai atrás do conhecimento, e você foi. Mas o que eu quero dizer é como é importante esses lugares abertos. Sim, sim. Né? Por exemplo, né, a FUNAFRO, né, de dedicar esse espaço também para empreendedores negros, né? Porque muitas vezes eles não sabem qual é o caminho a seguir. Exato. E vocês têm essa direção, né? Verdade. Então, por isso que eu falo assim, lugar, né, de acelerações, né, de levar informação para o pequeno empreendedor é muito importante, principalmente para o empreendedor negro, que é totalmente diferente de empreendedor que a gente já conhece, né? Mas é isso. Bom, o Prato Verde, né, se encontra na Zona Norte de São Paulo, né, de Jaçanã. Instagram é @Prato Verde Sustentável. Temos também no canal no YouTube também. Legal. Quem quiser ser voluntário, né, então só entrar em contato. O telefone é 98228-2504. Né, quem quiser fazer visita, a gente recebeu mais de 2.000 pessoas no Prato Verde Sustentável no ano passado, né? Então é um lugar de ecoturismo também, né? A gente faz essa trilha agroecológica e almoça no prato, né? Quem é da área da educação e da saúde, né, e pessoas negras paga metade, e aí quem cadastrar na nota fiscal paulista, né, ganha esse voucher gratuito até o almoço, né? Então tem vários modelos para as pessoas visitar o Prato Verde, né, sem colocar a mão no bolso, sabe aquela campanha da nota fiscal paulista? Você cadastra, coloca a entidade Prato Verde Sustentável, você acaba ajudando e você ganha brinde, ganha desconto nos produtos do prato e assim por diante. Legal. Então quem quiser conhecer, só chamar. Eu no Instagram também, que é o Wagner Ramalho Guarani Caiová, e chamar e falar assim, eu quero fazer uma visita, eu quero conhecer o Prato Verde, eu quero ser voluntário, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa no prato, seja bem-vindo, né? Estamos abertos aí para todo mundo. Caramba, que legal. Fantástico. Meu filho ama compostagem, ama. Ele até tentou fazer a faculdade de engenharia ambiental, porque ele queria ir para essa área. Muito legal. E aí ele fez um técnico nessa parte ambiental e decidiu mudar para publicidade agora, né? Mas assim, mas é engraçado que ele tem um quê de ambiental, que ele viu esses dias uma reportagem de um senhor que plantou árvores na margem do rio. Sim. Não, foi lá na Ticoatira. Isso. Lá na Ticoatira. Foi lá na Ticoatira. E aí ele falou, mãe, eu quero isso. 10 anos, né? Ele ficou plantando. Ele falou, mãe, eu quero isso, eu quero sair plantando árvores. Assim. Então ele tem um quê de ambiental, sabe? E eu vou fazer esse rolê com ele lá, pra gente, quem sabe ele retoma, né, o ânimo de poder seguir na área. Bom, eu quero aproveitar e agradecer, né, ao NURAP, que é o Núcleo de Capacitação Profissional e Assistência Social, uma organização também, Wagner, do terceiro setor, que já está no mercado há mais de 38 anos também, fazendo a diferença, causando esse impacto. Mais de 50 mil jovens já foram atendidos aqui. Né? Eles têm um programa de inclusão de jovens no mercado de trabalho através do Jovem Aprendiz.
né? E atende também mulheres em situação de vulnerabilidade, refugiados, né? Tem uma infinidade de projetos aqui dentro, né? Nos acolhe aqui, então quem quiser saber mais, contratar os serviços do NURAP também, que eles também têm serviços, né? Assim como a FUNAF também tem serviço. Então, assim, o terceiro setor tem serviço, né? Tem que ter, por conta dessa diversificação de receita, exato, né? Quem quiser fazer esse contato com o NURAP, saber mais, entre em contato pelo telefone 2344-2420. Tem o e-mail relacionamento@nurap.org.br. Aqui dentro do NURAP também tem um espaço gastronômico, onde a gente foi almoçar, né? Então, ali é um espaço para eventos. Você gostou? Amei. Então, tem um buffet maravilhoso que serve refeição aqui durante a semana, de segunda a sexta, né? É um espaço também que eles abrem para poder realizar eventos aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo. Está interessado? Entre em contato também pelo telefone 947-31-6733, né? E eles também têm o NURAP residencial para idosos, né? Que ficam uns 3, 4 quarteirões aqui do espaço, onde eles acolhem, né, os idosos, né? Um espaço confortável que oferece bem-estar e cuidado, né? Para gente que já chegou ali na melhor idade, né? Quer passar uns dias fora de casa, né? Ou então os filhos, vamos ali dar um rolê ali num outro espaço, né? Então, tem uma série de atividades lá, uma rotina rica de atividade física, refeições balanceadas, né? E cuidado a todo momento. Então, quer saber mais informações? Entre em contato pelo 940 18 70 43 e o e-mail é residência@nurap.org.br. Tem a Brasil Foundation, que é o nosso fundo a gente participou aqui do Fundo de Empreendedorismo Negro, e é um parceiro que está com a gente aqui também há mais de 2 anos, então queremos agradecer toda essa turma que está aqui com a gente, fortalecendo o nosso podcast. Para finalizar, eu queria agradecer muito a presença do Wagner, espectador, o pessoal que assiste a gente, vai ser bem esclarecedor, bem diferente, e eu queria pedir para todo mundo, se puder, né, visitar lá o espaço, né? O espaço, o Prato Verde. Eu vou lá com certeza. E assim, cara, eu fiquei impactado de verdade também. Eu gostei muito da sua iniciativa, da ideia, de tudo. E você pode crer que você já tem mais um fã aí que eu não tenho, só não vou seguir porque eu não tenho rede social. Eu sou aquela galera eu não sou da rede social. Mas eu vou lá e eu quero ver também, quero ver de perto, quero conhecer as pessoas, porque eu gosto de conhecer as pessoas, conhecer projetos que impactam a vida das pessoas, que é o que a gente está precisando. E eu queria te dar o parabéns, assim, porque é uma luta, é uma batalha. A gente que também está aqui no terceiro setor, a gente sabe das dificuldades, a gente também está aqui, ó, a gente está patinando, a gente está indo ali, estão conseguindo, e ter a sua presença aqui para a gente é uma inspiração também. Saber que, sabendo que você fez sucesso, a gente também, a gente também consegue, que você é uma pessoa parecida com a gente sabe que você sofreu talvez as mesmas coisas que a gente sofre, e é possível, então, sonhar e saber que a gente pode tá conseguindo dar espaço. Então, eu queria deixar um muito obrigado em nome meu nome é o Jean, em nome da FUNAF também. Mari, você quer fazer alguma consideração final? Eu quero agradecer também, né, Wagner, por você estar aqui, ter cedido um pouco do seu tempo para poder falar um pouco mais sobre a importância disso. Quando você falou da horta na escola, eu vejo a horta assim como uma coisa tão lúdica, né, que a gente conhece a horta na escola. Sim. E isso é muito importante para a gente. Hoje em dia não se dá o devido valor, né, infelizmente, mas eu acho que esses projetos têm que voltar para as escolas e colocar já desde a primeira infância a importância, né, da produção dos nossos alimentos, né, que é algo tão básico, assim, tão necessário, né, e hoje em dia a gente tem tanta dificuldade de ter acesso, né, a uma boa alimentação. Então, obrigada pela aula de hoje, né, foi um aulão, né? Uma aula. Um aulão, e eu espero que os nossos espectadores também tenham curtido, né? Vocês que estão nos assistindo aí
pelo YouTube, e também nos ouvindo pelo Spotify. Assistindo pelo Spotify também, né? Quem gosta Vai de os assistir. vídeos, vai os 2 vídeos. Agora no Spotify tem os 2. Que legal. Quem gosta de ouvir Agora também. tem os 2, né? E ver pelo Spotify. A gente agradece a audiência de vocês. Continuem sugerindo aí para nós quem que vocês querem que a gente traga para cá, né? Passa contato da pessoa. Contato da pessoa, que a gente vai continuar trazendo muito mais coisas interessantes aqui para o nosso podcast, dando essa visibilidade, trazendo esse conhecimento aqui para o nosso programa. Obrigada, Jean, também pelo seu tempo, pela sua parceria. Ixi, e aí tem mais, né? Estamos aí na luta, né? Muito mais, né? Convidados por aí chegando. Tem muito mais. Obrigada, pessoal. Um ótimo dia aí para vocês.